Embora nós fomos levados a crer que a visão cristã sobre as entidades espirituais e posterdades que estão por aí são tudo uma visão ignorante de pessoas que não conhecem a história, não conhecem os costumes e taxam tudo como demônios. A grande verdade, meus irmãos, começa a aparecer porque acreditamos nós que estamos passando pelos tempos difíceis, os tempos trabalhosos. E a Terra começa agora a expor os seus segredos. Então, como mostra a dica do nosso querido irmão Silvio Omar Ramos, fica aqui um abraço forte para ele, foi encontrado uma tábua de chumbo invocando Beuzebu para amaldiçoar a vida de um casal. Esses rituais sempre foram feitos através da história da humanidade. A mídia tentou e tenta até hoje justamente porque esses devotos dessas entidades nunca desapareceram. Embora o cristianismo tenha se espalhado pelo mundo, as boas novas se espalhou para quem quisesse ouvir, aí é a chave. O cristianismo tenha se espalhado para quem quisesse ouvir e isso é a própria chave. Ele se espalhou para quem quiser ouvir. Quem procurar, acha. Pelo menos nesse momento. Vai chegar o momento também, pelo menos nesse momento. Vai chegar a hora também que a pessoa vai procurar e não mais achará. Não o evangelho como ele é. Você vê as leis hoje sendo criadas, onde as interpretações, pelo menos em público, não podem mais ser feitas. Já tem vários pastores, padres, que só conversam de algumas partes ali da Bíblia, explicam se for com um grupo que ele conheça, um grupo fechado, geralmente em culto. Principalmente os pastores. E isso porque a lei, do jeito que ela está hoje, se o cara dá a interpretação, se ele fala, alguém pode gravar isso, processá-lo e vencer o processo. Nós já mostramos a história de alguns pastores aqui, inclusive da cidade de Recife, aqui no Pernambuco, mostrando esse lamentável acontecimento. A pessoa vai presa mesmo. Primeiro eles arrancam tudo que você tem de grana, e se você não tiver mais, você vai parar na cadeia. O Brasil é assim. Então esses devotos dessas entidades, eles continuam tendo benefícios desses demônios. Uma coisa que eu inclusive assisti o filme de Nefários, mas para mim, família, não foi nenhuma surpresa, porque eu já pesquiso o assunto há muito tempo. O que eu posso dizer para vocês que o filme Nefários, ele foi feito por alguém que realmente teve contato com as entidades. Tudo que tem ali é a pura realidade que anos de pesquisas me ajudaram a descobrir, E vou dizer mais para vocês, meus irmãos, não recomendo ninguém pesquisar demônios porque eles são muito atraentes. Não acho que o demônio se apresenta de uma forma que ele te assusta. Muito pelo contrário, ele se apresenta de uma forma que você diz, olha, o cara tá certo, ele tem razão em vários pontos. É isso que eu aprendi. Inclusive, aquela organizaçãozinha que tem um G sempre usou os poderes deles a seu favor. Inclusive, eles acreditavam, e eu descrevo um pouco disso, claro que eu não vou ensinar, mas eu descrevo um pouco disso no meu diário. Eu pretendo lançar aqui, eu pretendo viajar também, se Deus permitir, mas antes de fazer essa viagem eu quero lançar o meu diário para vocês, disponibilizar ele para vocês, e lá eu falo um pouco disso, mas só para vocês terem uma noção, eles acreditavam capturar essas coisas em jarros, e tinha toda uma artimanha que fazia nesse jarro para eles ficarem dentro, trocava-se uma água, e quando conseguia a água se materializava na forma do demônio, muito pequeno inclusive, e ia crescendo. E depois que estava crescida, alimentada inclusive com sangue, esse demônio passava a favorecer, dizendo coisas que ainda vão acontecer, dando dicas de negócio e amaldiçoando as pessoas que eram contra, com doenças, com problemas familiares, convivência com a própria esposa, e etc, etc. Olha, a coisa é realmente muito ruim e eu tenho tentado, colocar o máximo possível de informações no meu diário ao longo de anos, inclusive. Vocês já viram ele aqui, o bicho chega a estar se decompondo, uma vez quase pegou fogo. Olha, é complicado, uma hora eu conto pra vocês e mostro. Tem muita coisa gravada em vídeo também, só que eu nunca soltei. Isso aí vai ser o presente do canal para os inscritos, tá certo, meus irmãos? Então, aguardem, Mas eu posso dizer para vocês que existe muita coisa macabra, E encontrar essa pedra, de chumbo aqui, essa inscrição, fazendo justamente uma invocação, ela é uma tapa na cara de todas essas narrativas que você ouviu. Ah, não são demônios não, isso aí é tudo ignorância sua. Você vê, por exemplo, a quantidade de animes hoje, principalmente japonês, familiarizando as pessoas com demônios, inclusive fazendo com que elas gostem desses demônios. Você pega Yu Yu Hakusho, você pega Naruto, você pega vários animes desses, tem lá os demônios e são apresentados como as coisas melhores do mundo. Inclusive eu tenho uma página, depois eu mostro pra vocês também, falando sobre o demônio específico que aquele Naruto tem encarnado nele, que é a raposa de várias caudas.
Tem muita informação no meu diário, né? Só que as pessoas precisam entender que não é ignorância do cristão dizer que todos são a mesma entidade. Eles mesmos se identificam com vários nomes, de várias formas. Dependendo do local, a forma dele é totalmente diferente. Ele sempre se apresenta de uma forma que convença as pessoas, né? Só que o povo não entende isso. O povo acha que é ignorância por não saber a história. E, na verdade, o ignorante é a própria pessoa, né? Que pegou aquilo ali como uma coisa de infância, guarda no seu coração com muito carinho e não aceita as críticas. E isso vai afetando diretamente o comportamento dela e o pensamento dela, e ela nem sequer percebe. Esse é o grande problema hoje, né? Então vamos falar aqui especificamente, mas no fundo de uma latrina, em um canteiro de obras em Rostock, cidade do norte da Alemanha, arqueólogos descobriram um pedaço de chumbo enrolado que eles acreditam ser uma tauba de maldição medieval que invoca Beelzebub, termo que se refere a Satanás. Não, na verdade Beelzebub é um dos demônios de Satanás. Então você vê que a mídia ela tenta de todo jeito, né? Tenta colocar num bolo só, para jogar numa besteira só, mas não é isso. É um dos demônios, um dos poderosos demônios, rei do inferno de Satanás. A descoberta foi anunciada no último dia 12 de dezembro. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que o pedaço de metal era simplesmente sucata. Porém, ao desenrolá-lo, perceberam que o artefato do século XV continha uma mensagem tenebrosa. O texto, gravado em gótico minúsculo, mal visível a olho nu, dizia: Satanás, Talek, Beelzebub, Inrik, Berit. Trata-se de uma maldição dirigida a uma mulher chamada Talek e a um homem chamado Henrique. Eles aparentemente teriam que lidar com os demônios Beelzebub e Berit. Alguém queria separar o relacionamento de Talek e Henrique? Isso envolvia amor não correspondido e ciúmes? Ou alguém deveria ser removido do caminho? Os pesquisadores se fizeram essas perguntas e ainda não sabem ao certo o motivo da maldição. O fato de a tauba ter sido encontrada em uma latrina com uma caligrafia difícil de ser reconhecida a olho nu sugere que o feitiço pode ter sido escondido de propósito. Encontramos algo que nem poderíamos ter procurado, disse o líder das escavações, John Assog, em comunicado. Nas antiguidades, tábuas de maldição eram colocadas em locais onde dificilmente seriam encontradas, pois os amaldiçoados não deveriam saber nada sobre o iminente infortúnio. Assim, a maldição poderia ocorrer tranquilamente. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui para vocês. Quando se faz um feitiço desse tipo, direcionando a força de um demônio para os seus desafetos, é preciso que a pessoa não tenha conhecimento do feitiço de forma alguma. Caso ela saiba, ela pode fazer orações, ela pode inclusive encontrar esse feitiço e colocá-lo de volta em quem fez. Isso também eu relato no meu diário. A pessoa pode colocar de volta na porta de quem fez e vai se virar contra a pessoa, porque essa coisa é tão mal, meus irmãos. Eu já falei isso também em outro vídeo e também relato isso melhor no nosso diário. Esse troço é tão mal que ele não serve para fazer o bem. Aquela pergunta que as pessoas fazem assim, um questionamento na verdade. Se isso existisse, todo mundo que mexe com isso era rico. Perguntaria os números da loteria, ele dizia e ficaria rico. Essas coisas servem para fazer o mal. Você vê, por exemplo, esses países, né, maldoristas aí, os caras passando fome e com um fuzil nas costas. Porque o fuzil ele não serve para alimentar ninguém, ele não serve para construir, ele serve para destruir. É a mesma coisa essas entidades. São forças, meus irmãos, que para você fazer inclusive essas invocações tem que ter a hora certa, os símbolos têm que estar rigorosamente alinhados, não pode ter erro. Você tem que cobrir a sua face, dependendo da entidade, com capas vermelhas ou pretas, depende da entidade que você vai invocar. E tudo isso para você direcionar, porque a coisa é um mal tão grande que ela afeta até quem invoca. Acredito que muitas dessas entidades perderam até a consciência. E isso eu imagino aí, é teoria minha, que é por conta da luta no céu. Quando eles foram expulsos do céu, eles trouxeram com eles os cortes de morte, os ferimentos de morte. Só que eles não podem morrer, eles são imortais. E ao mesmo tempo perderam a graça de Deus, a força de Deus, que recuperava esses possíveis ferimentos que eles levassem, que eles sofressem. Então eles estão lá machucados, não podem morrer nem podem se curar, porque não tem mais a força de Deus. Eles precisam agora dessa força arrancada, extraída nossa, que vem inclusive muita dessa força do sangue. O sangue é vida. Por isso é que tem tanto sacrifício de sangue, para fortalecer essas entidades, já que elas não podem mais se recuperar com o poder de Deus. Eu vejo assim. E algumas, por os ferimentos serem muito graves, no caso de Beelzebub, ele perdeu a consciência. Ele é como se fosse uma fera, né, que não raciocina mais, mas é uma força muito poderosa de destruição e é invocada para destruir a vida das pessoas.
Então, se a pessoa não tiver vestida da armadura de Deus, meus irmãos, a vida dela começa a desandar de um jeito que a pessoa diz: eu nunca vi isso. Eu vou em um lugar que todo mundo vai todo dia, comigo acontece uma coisa terrível, eu bato o carro, eu sou assaltado, e todo mundo vai ali. Outro dia eu fui em tal canto, a mesma coisa, não sei o que acontece comigo. Você pode estar enfrentando aí, meus irmãos, algo desse tipo e nem sonha. O maior trunfo do diabo foi provar ao homem que ele não existe, né? Veja que isso aqui é uma coisa muito antiga e que os adoradores dessas coisas estão aí até hoje, e estão nas esferas de poder. Olha, segundo a Sorge, há achados semelhantes datados da Idade Média. Taubas de maldição são conhecidas na antiguidade no espaço grego e romano, ou seja, no período de 800 a.C. a 600 depois de Cristo. Então, nessas datas, 800 anos antes de Cristo vir ao mundo, já se acha essas taubas com maldição. Não é brincadeira, meu irmão, é uma coisa muito antiga e que é passada de pai para filho nessas comunidades. Infelizmente, essa turma é organizada, segue os planos, uma agenda que não é humana, vem desse ser e esse ser é o inimigo. Em contraste, nossa descoberta pode ser datada do século XV. Isso é realmente uma descoberta muito especial. O pesquisador está muito satisfeito com os resultados da escavação e afirma que o local é muito rico em achados. Segundo ele, por lá existem itens de alta qualidade, como a tauba de maldição, além de uma cerâmica valenciana lustrosa e um sapato de couro excepcionalmente bem preservado. Você vê até uma empolgação, né? Porque afinal de contas, meus irmãos, eles veem aqui o reforço na sua própria fé, né? Você dá uma olhada aí nessa imagem da escavação, ó, e você vê que de fato a terra está expondo os seus segredos, meus nobres e queridos irmãos. Então, o conselho que eu dou: não pesquise sobre essas entidades, é muito melhor você aprofundar sua fé. Se revista da armadura de Deus, que essa sim pode te proteger de todo esse mal, independente de qual for ele, de qual entidade estejam direcionando contra você. Aumente a sua fé, meus irmãos, tá certo? Eu pretendo lançar esse livro, tem muitas informações, né, no meu diário, mas também não vou garantir não, viu, família? Até porque tem muita coisa pessoal ali, eu não tenho tempo para reeditar. Enfim, eu não sei o que eu vou fazer, mas vou encerrando esse vídeo por aqui. Fica aí o reforço, tá certo? Peço que você me siga no Instagram, no Telegram, a gente tá quase conseguindo bater as metas. Quero agradecer a todos que já fizeram isso. É mais um ponto de ligação nosso, né? A gente não sabe quanto tempo um canal desse pode durar. Afinal de contas, você tá vendo as regras, né, que estão sendo criadas. As plataformas às vezes até são vítimas também, embora foram muito cúmplices também disso tudo que está acontecendo, né? Se acovardaram. A PL está voltando aí, né? A PL da censura provavelmente será aprovada. Então, meus irmãos, é uma coisa muito terrível, né? Você tem aí no Olimpo os caras aparelhados, né, ideologicamente, nem escondem mais. Então vai vir muita coisa terrível para o Brasil. Vocês sabem disso, não adianta ficar, ano novo vai melhorar tudo. Não acredite em mágica, meu irmão, não se iluda, né? Então por isso mesmo eu peço a vocês que me sigam nas outras redes sociais. Estou colocando muita coisa, inclusive de certas coisas que são obrigatórias, principalmente no Telegram. Eu estou colocando lá vídeos, né, de profissionais até da mídia podre, né, que tantos nos criticou, censurou, exigiu punições nas plataformas. Agora eles vêm com a maior cara de pau, né? Eu coloquei esse vídeo lá no Telegram, você veja. Mas não esquece de me seguir no Instagram também, viu, família? Isso me ajuda muito, inclusive eu estou tentando bater a meta dos 10 mil. Enfim, meus irmãos, a promoção do selo Pikachu está nos seus últimos dias. Se Deus quiser, dia 24 estarei ligando para um de vocês, né, com as boas novas. Para participar, basta você adquirir o nosso selo Pikachu. Eu posso mandar para você, tem no Instagram, tem no Telegram para você baixar, já pronto para imprimir, é o nosso produto. E com ele você está apto a participar da nossa ação. Você compra quantos números quiser por R$5, tá certo, meus irmãos? Então é isso. R$5.000 vai ser sorteado dia 24 agora, se Deus quiser, para quem comprou o produto. É isso, meus irmãos. Participa, você ajuda o canal, os números estão acabando, tá certo? Então participa que ainda dá tempo. Eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Protejam-se, aumentem a fé de vocês. É importante fazer isso, a comunhão com Deus, porque o mal não descansa, meu irmão, nem dorme. Fiquem com Deus, que o Criador proteja cada um de vocês. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!